Bom dia, ouvintes da Rádio Cantão FM. Estamos no ar com o programa de rádio da Prefeitura Municipal de São Paulo das Missões. Hoje com a participação especial do secretário municipal geral de Gestão Pública, Cleiton Rodrigo Halber, que trará informações sobre a nova Lei 1901 de 2025, que estabelece novas normas para a fixação, lançamento e arrecadação de tarifas dos serviços de abastecimento de água no nosso município. Estamos ao vivo, hoje é quarta-feira, dia 10 de setembro, e também estamos ao vivo em live pelo Facebook da rádio, da Prefeitura, e este programa será reprisado no sábado, dia 13 de setembro, às 11h15 da manhã. E também ficará disponível nas redes sociais da Prefeitura. Bom dia, Cleiton. Bom dia, Lucas, bom dia aos ouvintes da Rádio Cantão. Um prazer poder participar mais uma vez do programa informativo da Prefeitura de São Paulo das Missões, trazendo hoje, então, informações aí referentes a esta nova lei municipal, né, 1901, que passa a valer aí a partir de dezembro, tá? Então, estaremos aí à disposição, Lucas, para falar um pouquinho aí sobre essa nova legislação, que trata aí das novas tarifas, enfim, do novo sistema de cobrança da taxa, enfim, do consumo de água potável aí da nossa população. Excelente. Então, Cleiton, começando aqui a nossa conversa, além de outras providências, o principal foco dessa nova lei é estabelecer as novas taxas de água para o município. Qual que é essa mudança da taxação de água pela taxa que era antes, que vai passar a valer agora, a partir de dezembro? Qual que é a principal mudança que os nossos munícipes vão receber em suas residências através da leitura de água? Bom, Yuri, a principal mudança, e essa é uma mudança que ela vinha sendo, inclusive, solicitada por uma boa parte da população, né, é que a população vai pagar pelo que ela efetivamente consumir, tá? Então, nós tínhamos aí, até então, o modelo, até então não, ainda que está em vigor hoje, a pessoa paga uma taxa de R$ 50,25, aí, claro, tem mais a taxa do lixo, né, tá? E tem direito ao consumo de 15 metros cúbicos, tá? Então isso não vai mais ter, tá? A pessoa vai pagar uma taxinha fixa de R$ 23,00 mais R$ 4,25 o metro cúbico, tá? Isso faz com que o cidadão, muitas vezes, eu tenho direito a consumir 15 metros cúbicos, e ele acaba consumindo porque tem direito de consumir, muitas vezes até sem dar o devido, vamos dizer assim, a devida importância à água, né? Eu acabo consumindo porque eu tenho direito, né? E em especial nos períodos aí que o município passa por escassez hídrica, né? Onde então a minha fatura ela não vai mudar se eu consumir 5, ou se eu consumir 10, ou se eu consumir 15. Então eu vou consumir o que eu tenho direito, tá? A partir de agora não, a partir de agora o metro cúbico que for consumido, ele vai ser pago. Então o cidadão não vai ter mais direito a X metros cúbicos de água, 5, 10 ou 15 metros cúbicos. Então ele vai pagar a taxa de R$ 23,00 mais R$ 4,25 o metro cúbico no perímetro urbano. No perímetro rural, então, esse valor é um pouquinho maior. Por quê que é R$ 4,85? Porque no perímetro rural o custo ele acaba sendo um pouco mais elevado, tá? Inclusive proporcionalmente à cidade ele é bem mais elevado, mas a gente buscou manter aí um valor um pouquinho mais baixo, de acordo com os nossos cálculos, que inclusive foram apresentados para a Câmara. A lei ela não busca trazer impacto, né, no geral. Claro que tem pessoas que daqui a pouco vão poder pagar um pouco mais, outras vão pagar um pouco menos. Até porque também nós temos aqui nessa nossa legislação uma questão que vai passar por uma regulamentação, que é a tarifa social. Então, esse é o principal ponto, né, que o cidadão vai pagar pelo efetivo consumo, certo? Então, isso vai fazer com que as pessoas tenham mais consciência de consumir e utilizar a água realmente nas tarefas diárias aí que são importantes aí na sua unidade de consumo. Ok. E a tarifa mínima de serviço vai permanecer a mesma no interior e na cidade? Aquela tarifa de R$ 23,00, ou vai ser diferente da parte rural e da parte urbana? Isso, bom, Lucas, isso, a tarifa ela vai ser unificada. Hoje o interior ele vinha pagando, tá? E destaco aqui, Yuri, destaco aqui, Lucas, que esse valor ele passa a valer a partir de dezembro. Tá? A partir das cobranças de água que forem em dezembro, e a fatura vai impactar lá na frente. Então,
o que acontece? As faturas, a taxa mínima da cidade é R$23 e a do interior também foi igualada. Hoje a do interior é em torno de R$16 e ela também foi igualada. Eu digo a do interior, a dos condomínios, certo? Porque nós temos hoje 2 sistemas de água. A água que é administrada diretamente para a prefeitura, pela prefeitura, onde a prefeitura faz a manutenção dos poços, a manutenção de toda a rede de água, faz a instalação dos hidrômetros, faz a manutenção da bomba e faz a leitura de água, onde o cidadão não faz nada, só paga. Essa é uma administração direta, onde a prefeitura faz todo o serviço. Nós temos os locais aí onde a administração é indireta, onde a comunidade paga o custo da luz, né? E aí, nesses casos, o cidadão não paga por metro cúbico consumido para a prefeitura e sim paga somente uma taxinha, que hoje ela estava em torno de R$16 e essa taxa vai passar a R$23. Obviamente que a gente vai entrar em contato aí com os grupos, com os condomínios e vai repassar isso para eles, tá? Excelente. E o senhor mencionou aqui também um pouco sobre a tarifa social, né, que ainda vai ser estabelecida, ainda virá o decreto estabelecendo exatamente os critérios que serão estabelecidos para quem poderá participar dessa tarifa social e quem não vai se enquadrar nela, mas o que hoje pode-se falar de como vai funcionar ou como pretende-se que funcione essa tarifa social? Bom, Lucas, a tarifa social, ela está prevista na legislação municipal, inclusive nós temos uma norma federal que estabelece a obrigatoriedade do município criar esta tarifa social, tá? Porém, a lei remete essa norma para um regulamento, ou seja, para um decreto. Então, nós estaremos nos próximos dias discutindo, obviamente que a gente vai contar com a Secretaria de Assistência Social para regulamentar esse serviço, né, para regulamentar essa possibilidade, e a gente vai discutir, nós temos uma minuta de decreto já elaborada, e a gente vai levar esse decreto para o Conselho Municipal da Assistência Social, onde a gente vai discutir e vai posteriormente implantar essa tarifa através então de um decreto onde ele vai estabelecer toda a regulamentação. Então, oportunamente a gente vai poder trazer isso de uma maneira mais esmiuçada, vamos dizer assim, que a gente possa explicar melhor aí para a população, tá? Destacando aí que a tarifa social, o cidadão vai pagar 70% do valor. Então, 70% do valor da tarifa, que é R$23, né? Paga somente 70% desse valor e também 70% da água consumida, tá? Então, vamos dizer assim, é um desconto de 30% no valor da água. Claro que isso vai ser para unidades de consumo de famílias de baixa renda, né, que estejam enquadrados nos critérios que a gente vai estabelecer, né? E também, obviamente, que vai ser fixado um limite de gastos, certo? Então, por exemplo, uma família ali que porventura tenha 3 ou 4 pessoas, nesse próprio decreto vai estabelecer, bom, para você ter direito, você também precisa consumir até X valor, que não é muito diferente hoje da tarifa social que as companhias de energia estabelecem, né? Um exemplo que nós temos na nossa cidade aqui, entende? Que a RGE ou a própria Sermissões estabelece. Esse limite de metros cúbicos de água ali já foi estabelecido? Ainda seriam 10 metros cúbicos ou é algo que ainda vai ser estabelecido? Esse limite, mas isso eu digo que é para a tarifa social. Então, para o cidadão ter direito à tarifa social, né, vai ser elaborado um estudo aí, né, de acordo com a unidade familiar, né, de X valor de metro cúbico. Então, a Organização Mundial aí eles têm alguns, a Organização Mundial da Saúde tem alguns dados estatísticos com relação ao consumo médio de água por integrante de família, né? Então, isso vai ser regulamentado, tá? Então, porque o que acontece? Algumas vezes está o Cleiton lá, não, eu tenho direito ao Bolsa Família, por exemplo, e todo Bolsa Família, todo cidadão com Bolsa Família vai ser enquadrado na tarifa social, tá? Mas aí o cidadão se declara que mora sozinho ou tem alguma informação nesse sentido. E aí lá no consumo de água, é um consumo de água que tem 5, 6 pessoas morando na família, né? Que pode acontecer. Então esse cuidado a gente vai ter, né, na hora de estabelecer essa tarifa social. Porque a tarifa ela é para pegar a pessoa que realmente está. E muitas vezes pode acontecer, né, que nós não tenhamos esse critério, vamos dizer assim, obedecido.
Tá? Então, Ok. mas isso a gente explica um pouco mais adiante, né, Isso, Lucas? com Quando certeza. tiver regulamentado. Ok. Então, as novas tarifas, uma vez estabelecidas, entrando em vigência a partir de dezembro, né, em uma situação de decreto de emergência, em decorrência de escassez hídrica, a prefeitura poderá ter autonomia de estabelecer as bandeiras, né, amarela e vermelha, e assim trazer uma pequena alteração, né, no valor das taxas, para que haja uma conscientização da população em relação à diminuição do consumo de água. Como que vai funcionar a bandeira amarela, vermelha, quais serão os critérios e qual que será a alteração na taxa em uma situação de emergência, de escassez, em seca, como a gente teve esse ano? Nós temos então estabelecido na nossa lei, tá, essa possibilidade do prefeito, então, através de decreto municipal, modificar os valores, né, estabelecendo, onde foi estabelecido então bandeiras, né, assim como você falou, tanto amarela como vermelha, e claro, obviamente tem alguns critérios para que isso aconteça, tá? O município ele tem que ter decretado situação de emergência por uma questão de escassez hídrica, né, então a partir do momento que, enfim, se faz um estudo, né, bom, os poços eles estão sofrendo, né, o abastecimento de água pode ficar prejudicado, né? O prefeito pode ir decretar, né, modificando a bandeira, onde a bandeira amarela vai ser cobrado 1,2% do valor, né? Ou seja, são 20% a mais, e a bandeira vermelha, então, né, que é o extremo, né, ela vai ser 40% a mais. Tá? Então é vezes 1,2 e vezes 1,4. Então, se a minha fatura de água deu 100, na bandeira amarela eu vou pagar 120. Se a minha fatura de água deu 100, na bandeira vermelha eu vou pagar 140. Tá? Então, é uma maneira, né, que a gente acredita, tanto na forma de cobrança, nessa mudança, que a gente acredita que as pessoas vão reduzir o consumo de água, né, principalmente na época que a gente pede, que a gente vem para os meios de comunicação e pede que haja uma conscientização aí por parte das pessoas com relação ao consumo de água, né? Que a gente já teve vários exemplos aí de vários anos aí, inclusive consecutivos, né? Ok. Em relação às leituras de água, os hidrômetros eles devem estar acessíveis aos leituristas, né, para que eles possam fazer ali o registro exato do consumo de água daquele mês. Mas em um caso de um hidrômetro de uma residência que esteja inacessível aos leituristas, como que será feita essa leitura? Tem uma média que será feita para aquele mês? Como que vai acontecer? Bom, Lucas, os hidrômetros hoje, que a população saiba, todo cidadão que vem e pede uma ligação de água, esse hidrômetro ele passa a ser, vamos dizer assim, de propriedade do cidadão, certo? E o cidadão tem o compromisso de cuidar ele, de zelar por ele, tá? Então, não pode atar animais, não pode deixar animais soltos que quebrem, tá? E isso a lei estabelece. Se porventura o hidrômetro for danificado por intempéries do tempo ou por uma falha de fabricação ou algo nesse sentido, a prefeitura vai lá e substitui sem custos. Agora, no momento que o hidrômetro for danificado, vamos dizer assim, por mau cuidado do local, enfim, do hidrômetro, por animais, a prefeitura tem obrigação, de acordo com a lei, de cobrar, tá? Quando não tem acesso, Lucas, quando não há acesso, quando está chaveado o portão, quando tem cachorro, né, tá? Os leituristas eles estão orientados, tá? E a lei estabelece isso, de fazer o consumo pela média, tá? Então, o que acontece? O próprio aplicativo diz lá, ó, a média de consumo do Cleiton é 10 metros cúbicos, 25 metros cúbicos. Então, naquele período lá, o cidadão vai colocar a leitura pela média, tá? E vai sair no canhotinho, lá no canhoto da leitura, vai sair, então, leitura efetuada pela média. O cidadão pode olhar, pode entrar em contato conosco, pode dizer, bom, inclusive a gente pede aqui, eu peço, né, que as pessoas se atentem ao seu bilhete de leitura, né, que confiram, que façam, porque, enfim, o erro ele pode acontecer, mas a gente está buscando errar o quanto menos, e a gente tem cobrado isso dos leituristas, e eles estão empenhados, né, de buscar fazer um trabalho eficiente, tá? Então, nesses casos onde não há acesso, onde tem animais, o leiturista ele vai fazer a leitura pela média e vai fazer constar lá. Tem alguns casos que, inclusive, o leiturista não consegue nem deixar o bilhete.
certo? Então, alguns casos até a gente está fazendo contato com as pessoas e está dizendo. Outros casos a gente vai fazendo pela média e ali na frente pode que dê um excesso maior e aí o cidadão, infelizmente, acaba tendo que arcar com isso. Uhum. Ok, então a gente faz esse apelo à comunidade que providencie um acesso para que o leitorista possa ir até o seu hidrômetro, caso esse acesso não exista hoje, para que a leitura possa ser feita correta e assim, tanto o cidadão possa ser cobrado apenas o valor que ele literalmente consumiu naquele mês, como também a prefeitura possa realizar o serviço de forma satisfatória, né? E aproveitando que o senhor mencionou o canhoto aqui, né, da leitura da conta de água, quais outras informações ali nesse espaço especial do canhoto podem constar ali? O senhor mencionou que ali no canhoto pode constar se o hidrômetro está inacessível, né? Tem outras informações nesse espacinho ali do meio do canhoto que pode estar constando? Tem questões tem várias questões que podem constar ali, né? Questão de pagamentos em atraso, alguma informação que porventura a prefeitura queira repassar, né, para o cidadão, né? Ela pode, por exemplo, um aviso de utilidade pública com relação à água num período de escassez hídrica, né? Faturas em atraso, enfim, várias informações ali elas podem constar. Inclusive também, leitura feita pela média não teve acesso ao hidrômetro, certo? Uhum. Então, bom, o meu hidrômetro está visível lá, não tem problema nenhum. Caminha uma foto lá para o nosso telefone, para o nosso contato, né? Tem o telefone aí que a gente depois vai disponibilizar aí também, né, Lucas? Tá? Entra em contato conosco e aí a gente verifica o que aconteceu e a gente busca solucionar. Né? Excelente, então nós fazemos esse pedido que a população sempre cheque ali no canhotinho, né, se tem alguma informação relevante, não apenas efetue o pagamento no código de barras e deixe de lado, porque ali pode ter alguma informação relevante, né, para a população ali, alguma alteração, algo que a pessoa possa se atentar. O senhor ia comentar mais alguma coisa? Isso, Lucas, eu gostaria de trazer mais alguns pontos importantes aqui na nossa legislação, tá? Que hoje cada unidade de consumo, a própria lei nossa atual estabelece que tenha um hidrômetro, tá? Ou seja, eu tenho uma propriedade que tem 2 casas, 2 moradias, né? É um hidrômetro para cada uma. Tá? A nova lei, ela estabelece e traz isso como módulos, né? E diz que pode haver apenas um hidrômetro. Tá? No entanto, o valor ela é cobrado de uma maneira diferente. Então, por exemplo, tem um prédio onde tem uma casa de moradia e tem mais 2 estabelecimentos comerciais. Tá? Uhum. Então, ao invés de ter um hidrômetro para cada estabelecimento comercial e para moradia, o que é possível? É possível que se instale um hidrômetro, né, apenas um, e que a cobrança seja de acordo com o artigo 5º da lei, né, que é por módulos. Então, até 5 módulos, né, R$ 45,00 a taxa mínima. Tá? De 6 a 10 módulos, R$ 75,00 a taxa mínima. E mais de 10 módulos, R$ 100,00. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Que nem eu falei, bom, a própria rádio aqui, um dia que tiver, por exemplo, né, o espaço aqui tiver alugado, a parte de cima aqui, seriam 2 módulos. Então, ao invés de, por exemplo, você colocar 2 hidrômetros aqui e pagar todo mês R$ 23,00, você estaria colocando um hidrômetro e estaria pagando, então, R$ 45,00, né? Então, até daria uma economia, vamos dizer assim, tá? Obviamente que isso é apenas para dentro dos imóveis. Quando forem imóveis separados, aí já não tem mais essa possibilidade. Tá? Isso vale tanto para a cidade também como para o interior. Tá? Alguns valores ali, algumas questões que foi modificada, especialmente na questão das ligações de água do interior, né? Das ligações novas, né? Tem algumas questões, porque hoje nós tínhamos a legislação um pouco vaga. Nós temos pedidos de ligação por vezes aí de extensão de rede de 1 km, 2 km, né? Então essa legislação ela veio ser um pouco mais clara nesse sentido, tá? E outra questão que a gente gostaria de frisar, Lucas, e também pedir à população, né? No sentido do cuidado com o hidrômetro, né? E também no sentido da questão o que a lei estabelece, de forma bem rigorosa, inclusive, é a questão das instalações, vamos dizer assim, sem consentimento da prefeitura, sabe? Vamos dizer assim, derivar água, desviar água, tá? Então, nós temos aí, eu posso ler aqui para vocês, faço questão até o artigo 14 da nossa lei, né? Somente o município poderá instalar, reparar, renovar, deslocar ou substituir o hidrômetro, tá? Quem fizer isso não é quem fizer isso sem autorização. Quem fizer isso está sujeito aí a 50 vezes o valor
da tarifa mínima, tá? Que daria hoje em torno de R$ 1.500, R$ 1.150, tá? E quando, porventura, o hidrômetro for danificado, e a gente verificar que esse hidrômetro for danificado por uma violação dele, a multa chega a 100 vezes o valor da taxa mínima, tá? Da tarifa mínima, que é R$ 2.300, tá? Outra questão importante, todos os hidrômetros que são retirados, que são retirados de uma instalação e são substituídos, eles vão passar por uma avaliação, tá? Se realmente ele foi substituído porque era necessário, tá? E aí o cidadão, muitas vezes a gente tem o cidadão que vai lá e faz a solicitação, meu hidrômetro está errado, vem lá e troca. A prefeitura vai lá e troca. Se o hidrômetro dele for constatado que não teve problema, né, a prefeitura vai lá e cobra o valor do hidrômetro novo dele. O cidadão vai ter que pagar. E esse valor possivelmente vai vir, inclusive, na conta de água. Tá? Então, quero trocar meu hidrômetro. Porque o que acontece? E a gente já percebeu isso. Eu tive um problema de água lá, um vazamento no meu hidrômetro lá esse mês, um problema de água lá em casa, consumiu 200 metros cúbicos lá, minha conta foi a R$ 1.500, e daí eu vou pedir para a prefeitura trocar, e daí no mês seguinte eu consertei o hidrômetro. Viu, que não deu mais vazamento, que não tinha, que o problema era no hidrômetro, mas na verdade era o problema que o cidadão acabou consertando, entendeu? Então o problema não era no hidrômetro. Então houve esse consumo, tá? Obviamente, nós tivemos problemas aí onde as leituras não foram feitas de uma maneira correta, e isso a gente reconhece, eu reconheço isso, tá? E a gente buscou solucionar o problema aí de todos aqueles que nos procuraram, e isso hoje está solucionado, né? Com alguns pontos ainda em razão de localização de hidrômetros, tá? Mas no demais, então, hoje está, vamos dizer assim, está praticamente... vamos dizer assim, as leituras estão normalizadas. Outra questão importante que a lei vai trazer é, a partir de então, e essa é uma diferença, Lucas, importante, hoje a periodicidade, né, o período em que eram feitas as leituras, né, por exemplo, 30 dias, né, fez a leitura no mês passado, dia 15, bom, esse mês vou fazer dia 15 de novo, tá? E para nós tinha um pouco de dificuldade, porque tem chuva no meio, tem uma série de fatores que muitas vezes acaba dificultando que você consiga intercalar a leitura de uma leitura para outra exatamente os 30 dias. Então uma dava mais, outra dava menos. Com o novo sistema isso não vai mais ser um problema, né? Por quê? Porque o cidadão, bom, esse mês eu fiz a leitura um pouco antes, eu vou pagar um pouquinho menos no mês, porque vai pagar efetivamente o consumo. Quando você tinha 15 metros cúbicos, né? Aí, bom, aqui eu consumi 10 metros num mês, daí no outro mês levou 35 dias, daí por isso que deu 20 metros cúbicos, sabe? Então, acabava acontecendo essas lacunas e muitas pessoas acabavam reclamando porque as datas de leitura de um mês para o outro muitas vezes modificavam. Tá? Então isso agora, com a nova legislação, isso está praticamente, vamos dizer assim, suprido, né? Se tornará uma cobrança muito mais justa, né? Isso. No demais, dizer, a lei ela traz algumas outras normas, enfim, questão de multas por atraso, né? Juros, né? Outras regulamentações não tão impactantes, vamos dizer assim, no dia a dia das pessoas e também no nosso, né? Tá? Mas dizer que qualquer dúvida, qualquer situação relacionada aí, eu acho que saiu uma informação bem bacana ontem da imprensa, ou vai sair, com relação à fatura de água, né? Explicando um pouquinho como ela funciona, entendeu? Explicando um pouquinho onde a pessoa vai, olha, acompanha. Isso é importantíssimo para nós. Tá? Que o cidadão, quando recebe o canhotinho lá, que ele vá lá conferir no seu hidrômetro se a leitura realmente fecha, entendeu? Se a leitura está realmente correta, né? Nós temos uma rotatividade aí de servidores que por vezes nem todo mundo conhece a propriedade, né? de todos, né? Então é possível que haja algum erro, é possível sim, e o cidadão aí, quando detectar eventual situação aí, pode contatar com nós, até... Quem sabe a gente vai colocar uma informação aí no próprio canhotinho, aí, um telefone, onde as pessoas podem mandar um WhatsApp aí, mandar alguma informação para nós aí, fazer contato e buscar, vamos dizer assim, ser mais eficiente possível aí nessa questão aí. Porque a água é vida, a água é importante, é algo que nós precisamos no nosso dia a dia, né?
e a gente só, muitas vezes, dá importância quando a gente sente falta, né? É verdade. Excelente, Cleiton, sua explanação. Acredito que ficou bem elucidado para a população. E, novamente, qualquer dúvida, a população pode entrar em contato com a Prefeitura. A lei na íntegra pode ser encontrada no site da Prefeitura. O link dela também será divulgado nas redes sociais. E numa próxima oportunidade, se for preciso, a gente pode voltar aqui, né, para responder outras dúvidas, se por acaso surgirem. E por aqui, então, nós encerramos o programa de rádio da Prefeitura Municipal de São Paulo das Missões. Nós reforçamos o convite para que a população nos siga nas redes sociais também, para acompanhar diariamente as notícias, os informativos e comunicados da administração municipal. Nos encontramos na semana que vem. Até lá!